crianças, e aí, gostaram da atividade de artes? Amei, os coelhinhos ficaram bastante criativos, muito bem, gostei mesmo do empenho de vocês. E também vi que teve gente que achou vários itens aí de símbolos pascais em casa, hein? Muito bom. Gostaram da gincana? Espero que tenham gostado. Bom, vamos lá. Agora nós iremos para a aulinha de história, tá? Vamos pegar a nossa apostila na página 29, roxa. Essa aqui, ó. Página 29, roxinha. Migrações. Tá. Migrações internas no Brasil, tá? Que é isso, tia? Bom, nós vimos na última aula as migrações que o Brasil recebeu de pessoas que vieram de outros países para cá, não é verdade? Agora nós vamos ver as migrações que ocorreram dentro do nosso país, que ocorreram e ocorrem a todo tempo. Todo dia tem gente se mudando, saindo de um estado para o outro, de uma região para outra, tá bom? Mas aqui agora, nesse caso da página 29, nós iremos falar sobre momentos específicos da nossa história brasileira, que pessoas assim em massa, um conjunto de pessoas saíram de um determinado lugar para ir para outro, tá bom? Então vamos lá. Aqui a primeira a primeira data aqui é 1877, que foi rumo ao norte. Muitas pessoas saíram do Nordeste. Nordeste, como vocês sabem, as pessoas lá sofrem muito com a seca, tem lugares que são muito secos, não tem água potável muito perto, não chove por um bom período do ano. Então as pessoas acabam se mudando, saindo de lá para outros lugares por conta da seca, porque sem água as pessoas não conseguem beber, não conseguem comer, não conseguem plantar. Então isso é um problema muito sério e é um dos maiores motivos que as pessoas saem do Nordeste para outros lugares, tá? Então, em 1877, as pessoas estavam no auge da época da borracha, tá? Lá na Amazônia, eles descobriram que tem uma árvore que quando você corta um pedacinho dela, né? Dentro dela tem uma substância chamada lastex, que é a base da borracha, tá? Então, latex, é a base da borracha. Então essas pessoas saíram do Nordeste para ir para lá trabalhar, porque como estourou essa produção, eles precisavam de mão de obras, então tinha muito emprego disponível. E como vocês sabem, na Amazônia não é um lugar tão popularizado como nos outros lugares do Brasil. Então as pessoas saíram daqui para ir para lá trabalhar, tá? E aí foi um dos primeiros motivos assim de mudança em massa no nosso país. Em 1950 nós tivemos a migração rumo ao sudeste, rumo ao sudeste, tá? As pessoas saíram para vir para o Rio e para São Paulo em busca de empregos. Aí as pessoas saíram da onde? Principalmente do Nordeste, também por conta da seca, tá? As pessoas vieram pra cá porque naquela época o Rio era a capital do Brasil. Então aqui tinha muito emprego. São Paulo era um polo industrial também, então assim, tinha muito emprego disponível por aqui. E as pessoas vinham de lá pra cá para tentar arrumar um emprego, né? Ter uma qualidade de vida melhor. Mas muitas pessoas sofreram com preconceito, né? Por serem nordestinos, não terem tanto estudo. Sofreram também por não terem experiência, tá? Eles não tinham experiência por exemplo, eles vinham de lá do interior e trabalhar numa fábrica, eles não sabiam mexer, né, nas máquinas e tal. Então, assim, eles sofreram muito preconceito também. E o principal motivo, um dos principais motivos também foi a falta de moradia. Eles vinham pra cá, assim, eles, vamos pra lá tentar. Eles se arrumavam uma família e vinham embora. Só que chegava que eles não tinham aonde morar, eles não tinham aonde trabalhar. Entendeu? Então, assim, isso resultou num problema social muito grande, porque muitas pessoas acabaram indo morar nas ruas, passaram dificuldades, necessidades. Então, assim, foi um momento bem complicado realmente, tá? E essas pessoas eram chamadas de retirantes, porque eles vinham de lá do Nordeste para cá, e foi apelidado retirante o nome deles, porque foi uma grande quantidade de pessoas que saíram de lá para cá. Tá? Logo após, um pouquinho depois ali, em 1956, teve a migração rumo a Brasília,
tá? Nessa época aí, Juscelino Kubitschek era o presidente do nosso país e ele tinha como uma das promessas, campanhas do seu governo, construir uma nova capital para o Brasil, que era Brasília. Brasília foi construída do nada, no meio do nada, não tinha cidade, não tinha nada ali onde é Brasília hoje. Eles construíram Brasília do zero. Então eles precisaram de muita, mas de muita mão de obra mesmo. E aí as pessoas saíram para ir trabalhar lá, tá? Principalmente a galera do norte e do nordeste, saiu do seu estado, da sua cidade para ir trabalhar lá em Brasília. Só que assim, como é um lugar longe que eles não tinham, eles acabaram se situando por ali por perto nas chamadas cidades satélites, tá? Eles foram criando moradias ali, morando ali próximo de Brasília para que eles pudessem trabalhar, né? E assim ganhar dinheiro. Então, imagina só, construir uma cidade no meio do nada. E Juscelino Kubitschek, ele tinha um título, o lema do trabalho dele, assim, da campanha presidencial dele, era 50 anos em 5. Então ele prometeu fazer isso tudo em 5 anos. Então ele tinha que correr muito, né, para construir uma cidade, uma capital. Imagina, construir tudo, não tinha rua, não tinha nada. Eles tiveram que construir tudo. Então eles precisaram de muita, mas muita gente mesmo para trabalhar lá. E aí as pessoas saíram do norte e do nordeste, principalmente, e foram para lá trabalhar. Então esse também foi um dos maiores motivos de migrações internas do nosso país em massa, tá? Uma grande quantidade de pessoas indo para o mesmo local. Logo após, um pouquinho depois, em 1970, nós também tivemos uma migração em massa para o sul, tá? Do sul ao centro-oeste. As pessoas vinham do sul para o centro-oeste. Por quê? Brasília tinha sido construída e aquela área ali do centro-oeste, né? Goiás, Mato Grosso, eles não tinham muita coisa ali, né? Não tinha muita cidade, não tinha muita coisa. Então o governo fez o quê? Começou a facilitar a venda de terras, né? Para quem quisesse ter fazendas e tal. Por isso que a gente vê hoje em dia, né? Quem gosta aí do ritmo sertanejo e tal, aquela galera ali do centro-oeste mais por lado cowboy, fazendeiro, né? Por quê? Porque naquela época eles venderam exatamente grandes pedaços de terras a preços bem em conta, bem barato, para que as pessoas pudessem comprar e ali fazer sua fazendinha, fazer criação de gado, plantações para vender, né? Ser um novo tipo de comércio. Então as pessoas saíram, muitos dali do sul, para ir para lá, para trabalhar no campo, tá bom? Então agora a gente vai ver a página 30. A página 30 tá falando assim: migrantes transformando as cidades. Como os migrantes transformam as cidades? Bom, quando nós temos influência de fora, sempre há uma mudança. Por exemplo, a gente viu na última aula várias pessoas que vieram de outros países para cá. Por exemplo, os italianos. Os italianos trouxeram consigo o quê? Macarrão, macarronada, pizza, né? Os árabes trouxeram as esfirras, os japoneses trouxeram, né, lá as comidinhas japonesas que o pessoal gosta, sushi, né? Então, assim, todo migrante, eles trouxeram consigo também a sua influência cultural, tá? Aqui no caso, a gente está falando entre o nosso próprio país. Como assim, então, tia, teve influência? Bom, um exemplo clássico disso, que muita gente gosta, lá no recreio o pessoal gosta de comer, é açaí. Açaí é uma coisa típica do norte, né? Lá do Pará e tal. E aí, com essas migrações, essa popularização do açaí, né? E também a caracterização dele regional foi sendo possível.
Por exemplo, o pessoal lá do Pará, eles falam muito que nós não comemos açaí de verdade, porque o açaí deles é bem diferente. Nós tomamos, na verdade, meio que um sorvete de açaí. A gente mistura guaraná, mistura banana, morango, coloca umas coisas gostosas, né? Lá eles não comem assim, eles comem bem uma pasta do açaí meio que pura. Ela é bem diferente da que a gente come. Mas então, qual a gente teve a influência? Teve a influência sim. Essa popularização do açaí se deu por conta da migração, tá? Isso em todos os aspectos da nossa cultura. A gente vê, por exemplo, eu comentei ainda agora, o ritmo sertanejo. É um ritmo característico lá da região centro-oeste. Mas todo mundo gosta, né? Sempre tem gente que gosta. Então, essa troca de culturas, né, regionais, também facilitou e foi transformando as cidades, transformando e modificando um pouquinho a nossa cultura de uma forma geral. Então nós temos influências de todos os estados, todas as regiões, tá bom? E agora nós vamos fazer a página 30, a página 31, tá bom? Que são exercícios. Tia, você falou só de comida e música. Foi só essas informações, só essas transformações que os imigrantes trouxeram? Não, tá? A gente tem também, por exemplo, o sotaque, né? A gente tem lá na escola a tia Ângela. A tia Ângela, ela fala com um sotaque diferente, né? E aí vocês às vezes até acham bem engraçado, assim, algumas coisas que ela fala um pouquinho mais puxado que a gente. E tem coisas que a gente fala que ela acha engraçado, porque o nosso sotaque é diferente, né? Então, os sotaques também são regionais, tá? E também sofrem influência. Por exemplo, às vezes a gente fala, ô guri. Guri é um termo específico do sul, tá? Oxente, oxe. É uma coisa mais baiana, né? E a gente às vezes usa também por conta dessa influência da migração, tá? Então é muito importante. A migração foi uma troca de informações e troca de cultura no nosso próprio país, porque o nosso país é muito grande, é um dos maiores países do mundo, né? Então assim, a gente tem tudo e de todos os gêneros, jeitos dentro do nosso próprio país. Então é muito legal essa troca de informações, troca de cultura que nós temos dentro dos nossos próprios estados. É muito bacana mesmo. Agora vocês vão fazer a página 30 e 31. São alguns exercícios, tá? A um tá falando para vocês citarem alguns motivos que fizeram os nordestinos migrarem entre os anos 50 e 60. Como a número 2 está perguntando como os migrantes transformam as cidades. Nós falamos disso agora. A número 3 está falando para você pesquisar aí em livros, internet e com a ajuda de um adulto. Você vai fazer uma pesquisa, tá? E vai responder essas questões no seu caderno, tá bom? Tem a letra A, a letra B e a letra C. Vocês vão procurar e tal, pesquisar, pedir a ajuda da mamãe, do papai, da vovó, da titia, quem é que mora aí com você, tá em casa com você, tá bom? E aí você vai responder essas questões aí no seu caderno. A número 4 tá falando pra gente conversar sobre essa pesquisa. Não tem como a gente conversar porque a gente não tá na escola, né? Então a gente vai pular essa aí. A número 31 tá falando assim: leia o trecho do depoimento de Helenildo Alexandrino, um pernambucano que, a convite do seu irmão, se mudou para São Paulo em 1994, tá? Aí eu vou ler aqui para vocês o que ele escreveu, o que ele falou, o depoimento dele. E depois vocês vão fazer embaixo, tá bom? Eu fiquei muito alegre de conhecer São Paulo. Qual nordestino que não quer conhecer São Paulo? Mesmo que seja ruim, mas ele quer conhecer. Aí eu fiquei muito alegre e disse: vou. Chegamos, ele me trouxe para cá. Não vou dizer que passei vida boa. Eu era completamente sozinho. Então ele tá ali depondo o que aconteceu com ele, quais eram as expectativas dele, né? O que ele queria e o que na realidade ele acabou sofrendo aqui, que ele ficou sozinho, né? Então, vocês vão responder a número 1. Qual foi a dificuldade que ele afirma ter enfrentado lá em São Paulo? E a número 2, se você conhece alguém que migrou do campo para a cidade, tá?
você vai perguntar para essa pessoa os motivos que a fizeram mudar e que costumes ela levou para o novo destino. Se você não tiver aí o contato de alguém que se mudou da fazenda para a cidade, você pode perguntar para alguém que se mudou de um estado para o outro, tá? Vai valer também, combinado? E aí vocês vão registrar por meio de um desenho nesse espaço aí da página 31, combinado? Beijo, façam com calma. Até já!